Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 41. Capítulo 317. Diante do ataque total de Ajudin, Júpiter revestiu seus braços com Haki do armamento e Haki do conquistador, materiais indestrutíveis, e enfrentou o golpe de frente. O machado gigante e os punhos se chocaram, irrompendo em relâmpagos vermelho escuros. O próprio chão sob seus pés se estilhaçou, lançado ao ar pela força da luta. Seus olhares se encontraram, repletos de uma intenção assassina inegável. Após um breve impasse, eles se separaram, apenas para se unirem novamente. Os olhos de dragão de Ajudin estavam fixos na criatura meio homem meio verme. Seu machado, crepitando com Haki, tornou-se um borrão golpeando repetidamente. Sua cauda enorme chicoteava o ar, rompendo a barreira do som enquanto atacava Júpiter, que aparava cada golpe do machado e da cauda, os impactos ensurdecedores. Ele realmente possui Haki do conquistador, Júpiter pensou, atônito. E não só isso, ele já domina o básico do revestimento. Chama do dragão. Ajudin desencadeou uma torrente de fogo, arremessando Júpiter para trás. Em seguida saltou seu corpo pesado elevando-se no ar, e desferiu um golpe com o machado em um arco giratório. Revestimento do conquistador? Quem vê aprende. Após todos os anos sob a tutela de Louis, Ajudin não era estranho à técnica. Ele a havia experimentado do outro lado inúmeras vezes. Depois que seu Haki finalmente despertou, ele simplesmente se lembrou dessas lições, e das surras, e rapidamente assimilou os fundamentos. O machado rasgou o ar, mirando diretamente na cabeça de Júpiter. Não se acha o máximo, gigante. O corpo de Júpiter, semelhante a uma minhoca, se tensionou e disparou para frente, se enrolando e se lançando para além do machado. Ele apareceu instantaneamente diante de Ajudin, sua boca semelhante à de um humano se abrindo 180 graus para revelar fileiras de presas afiadas como lanças, que ele mirou na garganta de Ajudin. O que se pode fazer com um revestimento tão grosseiro? É inútil. Júpiter zombou. O Haki de Ajudin era tão bruto que não conseguia ultrapassar a imortalidade concedida por Lord Imuk, e estava claramente o drenando rapidamente. Vocês deveriam me agradecer por ter trazido o exército de Elbaf até aqui. Teria sido muito mais difícil para nós irmos até eles. Ajudin, ao ver a boca cheia de presas, cerrou os dentes e enfiou o braço escamoso na frente dela. Chomp. O sangue jorrou. As presas cravaram-se fundo. Júpiter puxou a cabeça para trás, arrancando um enorme pedaço de carne e escamas do braço de Ajudin, revelando o osso e as veias pulsantes por baixo. Ajudin, como se não sentisse dor, chicoteou sua longa cauda de dragão para a frente. Ela se transformou em uma lança negra revestida de Haki, que empalou Júpiter e o ergueu no ar. Em seguida, ele brandiu seu machado flamejante, revestido de Haki, repetidas vezes, cortando o Sanvir que se debatia em vários pedaços. Lixo inútil. Você não é nada sem a sua imortalidade. E ainda ousa julgar gigantes? Ajudin, ofegante, chutou os pedaços que se debatiam para longe e pisoteou a cabeça de Júpiter, esmagando-a. Ele se virou para seu exército, que estava derrotando os fuzileiros navais e os agentes da CP. Os civis foram evacuados? Ainda não. Por algum motivo, eles estão todos fracos e não conseguem se mover. Os soldados do Mar do Oeste estão os levando para a Ilha das Nuvens. Ajudin franziu a testa. Ele sabia que os 5 anciãos também podiam se teletransportar. Se isso se prolongasse, ele seria forçado a pedir ajuda, um golpe em seu orgulho. Ele olhou para Júpiter, que já estava se regenerando, e deu a ordem. Use os itens que eu te dei. Esmague os fuzileiros navais a qualquer custo e depois ajude na evacuação. Enquanto falava, uma luz dourada emanou de seu corpo. Seus ferimentos graves cicatrizaram instantaneamente. Sua resistência e Haki retornaram ao seu auge. Júpiter, agora totalmente recuperado, observou tudo em silêncio atônito. Estava prestes a falar quando seu olhar foi atraído pelo exército gigantesco. Um a um, os gigantes começaram a brilhar com a mesma luz dourada. Abandonaram completamente qualquer defesa, transformando-se em uma horda de berserqueiros suicidas. Investiram contra tiros de canhão, raios laser e ataques especiais, destruindo tudo em seu caminho. Os ciborgues, xerife, cada um capaz de enfrentar um pirata de 300 milhões de belis, foram despedaçados e explodidos pelo ataque implacável e desrespeitoso dos gigantes. Usando seus dispositivos de fixação vital, os gigantes, agora lutando sem qualquer consideração por suas próprias vidas, esmagaram as forças de desembarque em instantes. Deixaram alguns para trás para afundar os navios de guerra e correram para ajudar na evacuação. O rosto de Júpiter empalideceu. É assim que eles deveriam ser, lutando por nós, reduzindo nossos inimigos a pó. É tudo culpa daquele maldito Harald. Ele arruinou tudo. Chamas negras irromperam ao seu redor enquanto ele começava a formar um círculo mágico abstrato e sinuoso. As pupilas de Ajudin se contraíram. Ele não teve tempo para pensar. Abriu a boca e soltou um rugido ensurdecedor. A onda sonora transformou-se num raio tangível, crepitando com Haki do conquistador, e atravessou o campo de batalha, atingindo Júpiter. Bum! A explosão o atingiu em cheio. O corpo de Júpiter ficou carbonizado, e o círculo de invocação oscilou e se apagou. Na headline, Shamrock franziu a testa. Júpiter, o que você está fazendo? O filho de Harald me atacou. Enquanto eu te invocava, a voz furiosa e dolorida de Júpiter ecoou em sua mente. A reação adversa do feitiço interrompido, embora não fosse grave, significava que ele não poderia tentar novamente por um tempo. Ele lançou um olhar furioso para Ajudin, que já avançava contra ele novamente, seus passos como terremotos. Não pense que escapou. O corpo de verme de Júpiter se enrolou e o lançou para frente, e os 2 titãs se chocaram novamente. A batalha deles devastou a ilha. As ondas de choque de seus golpes revestidos de Haki arrasaram a paisagem.
Enquanto lutavam, os guerreiros de Elbaf, protegidos por seus dispositivos de fixação vital, nadaram até os navios de guerra e, ignorando o fogo dos canhões, começaram a despedaçá-los com as próprias mãos. O mar se iluminou com explosões. Após quase 30 minutos, todos os gigantes do Mar do Oeste estavam em segurança na Ilha de Nuvens. Os guerreiros de Elbaf embarcaram, com os olhos fixos na batalha que ainda se desenrolava. Júpiter, pressentindo a evacuação, ficou desesperado. Ele se transformou de volta em sua forma completa de verme da areia, imponente como uma montanha. Quando Ajudin brandiu seu machado, Júpiter abriu sua verdadeira e enorme boca. Voxox! Ele liberou uma torrente de tudo que havia engolido, entulho, cadáveres e ácido corrosivo, em um enorme jato marrom, que engolfou Ajudin. Droga! Ajudin estava perto demais. Ele liberou sua chama do dragão, mas o volume da explosão foi avassalador. Suas chamas foram sobrepujadas e ele foi arremessado para longe, desaparecendo de vista. O verme da areia virou a cabeça e pairou sobre as nuvens da ilha que se afastavam. Seus olhos brilhavam com uma malícia ardente. Ele cresceu ainda mais, seu torso se elevando como uma cobra, sua cabeça apontando para o céu. Abriu sua boca abissal. Se vocês não quiserem ser escravos do governo mundial, então poderão morrer aqui como criaturas insignificantes. Um vórtice de sucção irrompeu de sua boca, mais poderoso que qualquer redemoinho. O próprio ar girava enquanto o chão, os escombros e os cadáveres eram sugados para dentro. A gigantesca ilha nuvem que abrigava uma nação inteira de gigantes foi arrastada, lenta mas seguramente, em direção à boca aterradora. Os gigantes gritaram, disparando inutilmente suas armas para o vazio. Os guerreiros de Elbaf, ao verem isso, ficaram aterrorizados. Mas seu orgulho como guerreiros os fez formar uma linha, com as armas em punho, prontos para morrer. Quando toda a esperança parecia perdida, duas enormes garras de dragão com escamas rosadas, crepitando com relâmpagos vermelho escuros, atravessaram as nuvens vindas de cima. Elas agarraram a cabeça do verme da areia, fechando-lhe a boca à força. O dragão rosa avermelhado que se enroscava desceu, sua cabeça com chifres dourados abaixando-se, os olhos fixos no verme da areia. Sua Majestade, Ajudin, o rei. Os guerreiros de Elbaf rugiram, e os gigantes do Mar do Oeste, reconhecendo seu salvador, vibraram de alegria. Ajudin, em sua forma completa de dragão, arrastou o verme da areia para as nuvens. Você é tão odioso quanto Harald! Gritou o verme da areia, cuspindo ácido. Ajudin o ignorou, suas garras revestidas de aqui cravando-se profundamente. Ele ergueu a cabeça, seus chifres dourados roçando as nuvens de tempestade, e abriu sua boca repleta de presas. Um rugido transformou-se em trovão. Júpiter, aterrorizado, imediatamente se transformou em sua forma híbrida, cruzando os braços em um bloqueio desesperado, revestido de aqui. Lança do herói. O rugido de Ajudin, imbuído com seu aqui do conquistador, fez com que o relâmpago caísse do céu. Os poderes de sua Akuma no Mi, seu aqui e a própria natureza se combinaram em uma única lança de luz flamejante que atingiu Júpiter. Sua defesa foi destruída. A lança perfurou seu corpo, derreteu sua carne e o arremessou do céu, fazendo-o despencar no mar. Nas nuvens da ilha, os gigantes olhavam maravilhados para o dragão rosa avermelhado, agora envolto em relâmpagos. O rei dos gigantes. Eles vibraram, olhando para as escamas rosadas de seu rei e, em seguida, para suas próprias roupas marrons e sem graça. Talvez, murmurou um deles, devêssemos sugerir ao Lord Yali que a cor do rei, rosa, seja a cor reservada apenas para os guerreiros mais valentes. Júpiter emergiu, encarando o céu, apenas para ouvir o som da água atrás dele. Ele havia sido arremessado de volta para o mar aberto. No céu, Ajudin, ofegante, virou-se e voou para longe. No Mar do Sul, Fugitora desviou de mais uma bala de canhão lançada contra a cidade. Ele aterrissou em uma rocha, ofegante, enquanto duas armas imbuídas de aqui, a de Dorre e a de Broge, quase o atingiram. Ele olhou na direção de suas próprias forças em retirada, que estavam sendo derrotadas pelos gigantes. Vamos acabar com isso, certo? Disse ele aos dois capitães gigantes. Eu tenho perguntas que precisam de respostas. Não vou impedi-los de partir com essas pessoas. Acho que minhas ações ao bloquear os canhões destinados à cidade provaram minhas intenções. Dorre e Broge pararam, com suas armas a centímetros do rosto dele. Estavam confusos. Tinham visto ele bloquear alguns tiros, mas o bombardeio continuou, então eles seguiram lutando. Fugitora ignorou as armas deles, sacou um Dendemushi e mais uma vez ordenou que sua frota cessasse fogo. Capítulo 318. Mar do Sul, na ilha de Samuvanaí. Os sons da batalha finalmente cessaram na ilha devastada e tomada pela fumaça. Os gigantescos guerreiros de Elbaf observavam com cautela enquanto os fuzileiros navais recolhiam os corpos de seus camaradas, se retiravam do campo de batalha e partiam em seus navios de guerra. Depois de tantos anos, uma batalha que realmente faz o sangue ferver, disse um guerreiro gigante com chifres, jogando seu enorme porrete de madeira sobre o ombro com um sorriso. Aqueles pequeninos recuaram rápido demais. Sentir aquelas balas de canhão atingindo meu corpo, elas ainda são tão letais quanto antes. Que alívio! Um gigante com uma barba enorme e cicatrizes selvagens cobrindo seu rosto e torso não observava a frota se afastar. Parece que minha tolerância à dor não diminuiu. Atrás de Dorre, um gigante ligeiramente curvado, Kashi, virou-se e riu. Você diz isso, mas não foi você quem tentou bloquear uma bala de canhão com o peito e quase foi explodido em pedaços? Isso mesmo, respondeu o gigante com cicatrizes, estufando o peito de orgulho. Vários dos piratas guerreiros gigantes, no entanto, estavam confusos. Chefe, perguntou um deles a Dorre e Broge, por que deixamos aqueles fuzileiros navais irem embora? Estávamos em vantagem.
O olhar de Dorre permaneceu fixo no homem que desaparecia no convés do navio de guerra líder. A vantagem? Não subestime esse almirante. Além disso, a ordem mais importante do rei era proteger as pessoas aqui. Derrotar os fuzileiros navais era secundário. Broj olhou para os gigantes que estavam terminando sua evacuação e sorriu. Os gigantes estão prestes a se unificar. Parece que sua majestade Ajudin será um grande rei, não menos que seu pai. Dorre e Broj riram juntos e, em seguida, ergueram suas armas. Guerreiros de Elbaf, um brinde a esta vitória e a sua majestade Ajudin. Oh! O rugido dos gigantes ecoou por todo o reino. A bordo do navio de guerra, Fugitora passou por cima do cadáver de um homem de terno preto. Ele entrou na sala de reuniões com a espada ensanguentada ainda na mão, e encarou os oficiais aterrorizados que lá se encontravam encolhidos. O rosto de Fugitora estava contorcido por uma raiva reprimida, fazendo com que suas cicatrizes parecessem ainda mais terríveis. Eu acredito, rosnou ele, que dei a ordem para não atirar na cidade ou nos civis. Sim, senhor, gaguejou um dos oficiais. Então, o que eram aquelas balas de canhão, que fui forçado a interceptar? A mão de Fugitora, que segurava sua espada fúria do jogador, tremia. Sangue pingava da lâmina no chão. O cheiro de sangue e a visão do agente da CP0 morto fizeram os oficiais se lembrarem do aviso do almirante. Seus rostos empalideceram. Almirante, senhor, um jovem oficial local finalmente deu um passo à frente. Enquanto o senhor enfrentava o inimigo, nós recebemos outra ordem de uma autoridade superior. Eles nos ordenaram que abríssemos fogo para encurralar os gigantes no centro da ilha. Os 5 anciãos. A expressão de Fugitora não mudou, mas as veias de sua mão saltaram enquanto ele segurava a espada. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Finalmente embainhou a lâmina e se virou para ir embora. Minutos depois, ele estava de pé no convés, com o rosto voltado para o céu. Nações não afiliadas. Murmurou para si mesmo. Não, o que são as pessoas deste mundo para vocês? 5 anciãos? Em um certo mar do Novo Mundo, uma frota de navios piratas, cada um ostentando uma bandeira diferente, flutuava no oceano. Seus capitães, com rostos que misturavam arrogância, piedade e malícia, observavam uma batalha distante. Um homem de cabelos longos e loiros, Hawkins, deu uma última olhada, guardou suas cartas e ordenou que sua equipe se retirasse. Um homem baixo e rechonchudo de terno bege, com um charuto na boca, hesitou, mas finalmente deu a ordem para submergir. Em outro navio pirata, vários tripulantes estavam em pânico. O que fazemos? O capitão e os outros realmente avançaram para lá. Um homem com uma cicatriz em forma de cruz no queixo, X-Drake, pendurou um dendém mushi, seus olhos escuros enquanto olhava para o mar congelado, repleto de sons de batalha. Sim, eu entendo. No convés de um submarino, uma tripulação vestindo macacões iguais tremia de frio. Está muito frio. Mais frio do que de onde viemos. Seu companheiro urso polar, Min, apenas inclinou a cabeça. É mesmo? Seu capitão, um jovem alto com um chapéu adornado com pele e uma espada amaldiçoada, Ló observava com os olhos arregalados de choque. Então este é o poder daqueles que mataram Doflamingo. O mar, até onde a vista alcançava, havia se transformado em uma geleira congelada. Uma nevasca assolava a região, cobrindo tudo de gelo. O frio era tão intenso que parecia roubar a vida de seus corpos. Ao longe, uma chuva, de magma, caía do céu, estilhaçando-se na geleira. O magma derretia o gelo, tudo isso enquanto tentava atingir uma única figura de asas brancas que se movia a velocidades impossíveis. Soldados de ambos os lados estavam envolvidos em um combate brutal no gelo. Guerreiros bucaneiros, em perfeita coordenação com os cães gigantes, formaram a vanguarda, abrindo caminho através das formações dos fuzileiros navais, permitindo que seus camaradas finalizassem a luta. Aqueles bastardos da 6ª divisão. Eles são fortes demais, exclamou um pirata, observando um bucaneiro mandar uma dúzia de fuzileiros navais pelos ares. Não consigo imaginar como seria tê-los como inimigos. Não são só eles. Até aqueles cães são assustadores. Enquanto os piratas recuperavam fôlego, outras figuras surgiram de fendas no gelo. Soldados homens-peixe saltaram, arrastando fuzileiros navais para as profundezas, enquanto outros nadavam sob os navios de guerra, despedaçando seus cascos. Lá no alto, um esquadrão de belas mulheres, Flugel, com asas na cintura mergulhou do céu, seus rostos encantadores e sorridentes em nítido contraste com a morte que infligiam. Num canto do campo de batalha, o som de passos blindados, tum, 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 ecoava. Embora baixo, o som era nítido, mesmo sobre o fragor dos tiros de canhão. Uma figura pálida e ameaçadora, envolta em uma tempestade de neve pessoal, tornou-se visível. Os fuzileiros navais que estavam por perto, pressentindo o perigo, abriram fogo. Clang, clang, clang. As balas ricochetearam inofensivamente na figura. O ataque deles, no entanto, chamou a atenção da empresa. 2 olhos carmesins e brilhantes perfuraram a nevasca, fixando-se nos fuzileiros navais. Uma força invisível, uma onda de puro terror primitivo, atingiu-os em cheio. O que é isso? Um fantasma. Vários capitães da marinha gritaram, desabando no gelo, suas mentes despedaçadas, suas armas caindo de suas mãos inertes enquanto perdiam o controle de seus corpos. A figura e Helena ignorou-os e continuou a caminhar. Um vice-almirante que acabará de eliminar 2 capitães piratas a avistou. Morra! Ele usou Gepo e Soru, tornando-se um borrão negro enquanto disparava em direção à figura blindada, com sua espada Seimikeri revestida de aqui apontada para partir o monstro da neve em 2. No momento em que a lâmina estava prestes a atingir o alvo, a criatura ergueu o olhar. Seus olhos carmesins, visíveis através da máscara de gás, encontraram os do vice-almirante. Diante do terror peculiar do Vendigo, até mesmo a vontade de um vice-almirante vacilou. O medo alienígena e paralisante inundou seu coração. Seu rosto empalideceu, seu aqui evaporou. Uma mão, terminando em garras afiadas como navalhas, surgiu de repente.
Ela agarrou a espada cortadora de tubarões e a esmagou. Enquanto os fragmentos de metal voavam, um pesado martelo de guerra com pontas girava em um arco lento e inevitável. Baque. O vice-almirante não sentiu dor. Seu corpo foi arremessado para trás, desaparecendo na tempestade de neve. Ao longe, Uchi, em sua forma de mulher de neve, observou o guarda passar voando. Ele tinha mesmo que arrumar briga com ela. Idiota. Ao lado dela, Peijuan, na forma de espinossauro, resmungou. Você devia falar. Se ela ouvisse você chamá-la de aquela mulher violenta, você seria a próxima. Tic. Qual é o problema? Ela nunca me machucaria de verdade, disse Uchi, pulando em seguida na cabeça do irmão e o aconchegando com o focinho. Assim como eu nunca machucaria meu Peijikun. Saiam daqui. Peijuan suspirou e olhou para o horizonte. Parece que temos visitas indesejadas. Uchi olhou. Um homem ruivo, Kid, e sua equipe caminhavam arrogantemente em direção a eles. Quem é esse idiota? Uchi inclinou a cabeça. Ela não o reconheceu, mas a arrogância dele era quase tão grande quanto a dela. Ah, tanto faz. Ele provavelmente está aqui para lutar contra os fuzileiros navais? Ei, seus dois vermes, gritou o ruivo. Onde está o seu arcanjo? Ouvi dizer que ele tem um ponegriponegriponeg. Os olhos inexpressivos de Peijuan se tornaram assassinos. Ele se transformou em sua forma híbrida completa. O rosto de Uchi se transformou numa máscara de fúria fria e arrepiante. Isso me irrita profundamente. Lord Louis não é alguém que um lixo como você tem o privilégio de conhecer. No segundo seguinte, tanto ela quanto Peijuan desapareceram, atacando por ambos os lados. Enquanto isso, Helena havia chegado ao centro dos dois principais campos de batalha. A tempestade de neve ao seu redor diminuiu. Sua sombra, projetada pelo sol, era longa e retorcida, e os pingentes de gelo em seus chifres davam a impressão de que ela usava um véu esfarrapado de pele humana. Ela estava de pé sobre o gelo, seu olhar fixo em um distante choque de espadas. Um corte verde e veloz, com centenas de metros de largura, atravessou o gelo, vindo direto em sua direção. A pressão do vento por si só fez a fumaça negra de sua forma despertada cintilar, e Helena ergueu seu martelo de guerra com naturalidade e desferiu um golpe. Krabum! O enorme corte verde se despedaçou em milhões de partículas verde-esmeralda. Os duelistas, uma mulher coberta de sangue, Kuina, e um homem com olhos de gavião, Mihawk, pararam, encarando o recém-chegado. Uma Zoan despertada? Mihawk pensou. Como esperado. Alguém que está no mesmo nível de um imperador. Obviamente despertou sua Akuma no Mi. Na outra batalha, Akainu, que lutava contra uma figura monstruosa de aparência feminina, Alina, também olhou para ela. Então, você finalmente se revelou, depois de ter mudado o campo de batalha? Seu corpo entrou em erupção, envolto em magma. Os outros dois Shichibukai, do Flamingo e Vevil, que estavam brincando com seus oponentes, também se voltaram contra eles. O segundo em comando dos piratas do Arcanjo, aquele que dizem ser igual ao imperador, eles não conseguiam entender por que alguém tão poderoso escolheria servir a outra pessoa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 319. Na vasta geleira a figura pálida permanecia em silêncio, com seu pesado martelo de guerra na mão. Seus olhos carmesins, visíveis por trás da máscara de gás, examinavam o campo de batalha. Almirante da Marinha Akainu, olhos de gavião Mihawk, Imperatriz Pirata Boa Hancock, Gekko Moria. E Helena nomeou-os um por um, sua voz como um sussurro do inferno ecoando pelo gelo, encontrando seus olhares curiosos e avaliadores. Pirata rosnou Akainu com o rosto repleto de desprezo e intenção assassina. O olhar de olhos de gavião deteve-se na figura alta, um lampejo de interesse em seus olhos. Mas por fim, ele voltou sua atenção para a espadachim ensanguentada à sua frente, Kuina, concentrando-se novamente no duelo entre eles. A Imperatriz Pirata espreguiçava-se arrogantemente sobre sua cobra gigante, aparentemente despreocupada. Apenas Gekko Moria encarava o monstro da neve com um ódio visceral, o fogo em seus olhos parecendo incendiar o próprio gelo. E Helena percebeu o ódio dele, mas não deu importância. Shichibukais, disse ela secamente. A rigor, vocês não fazem parte das forças do governo mundial. Por que ajudá-los a lutar contra piratas? Talvez vocês não saibam, mas o governo mundial está produzindo em massa xerifes, capazes de enfrentar piratas de 300 milhões de belis, além de armas ainda mais avançadas usando os fatores de linhagem dos fortes. Quando essas armas estiverem totalmente implantadas, quem você acha que será o primeiro alvo? Os 4 imperadores? Os revolucionários? Nós? Ou fatores imprevisíveis, como você? À medida que sua voz se dissipava, o ar congelou. Akainu permaneceu impassível. Gekko Moria, no entanto, hesitou com um lampejo de dúvida nos olhos. Ao longe, Boa Hancock endireitou-se. Ela se lembrou de uma velha senhora dizendo algo semelhante. Olhos de Gavião, no entanto, ignorou tudo isso, sua lâmina negra colidindo com a de Kuina, os dois perdidos em seu próprio mundo. Ao ver isso, Helena não insistiu. Ela simplesmente apontou para a figura de cabelos rosados que pairava no céu. A figura Gibril sorriu, lançou um olhar sedento de sangue para Akainu e então desapareceu com um estrondo sônico. Ela reapareceu atrás de Helena, com um sorriso inocente e infantil. Akainu, vendo que seu oponente havia fugido, voltou sua atenção para o monstro da neve e começou a caminhar em sua direção. Seu corpo irrompeu em magma, e o gelo sibilou e soltou vapor ao seu redor. Não importa o que digam, vocês não passam de escória que pisoteia a vida humana para satisfazer seus próprios desejos. Ele fixou o olhar em Helena, e seu braço de magma explodiu para cima. Grande erupção. Num instante, o mundo ficou vermelho. Uma chuva superaquecida de punhos de magma, cada um vulcão em miniatura, caiu do céu, cobrindo a posição de Helena e Gibril. O ataque repentino fez os Shichibukai reagirem. A cobra de Hancock a levou para um lugar seguro. Moria lambeu os lábios. Xixi.
Se eu pudesse obter sua sombra, ou seu cadáver, e usá-la contra Kaido, isso seria muito interessante. Ele trocou de lugar com sua sombra e desapareceu. Mãe, Gibril começou, mas logo se corrigiu. Lady Helena, posso ir matar aquele cabeça de cebola? Por quê? A voz de Helena era calma. Cristais de gelo irromperam da geleira a seus pés, formando uma barreira que interceptou as bombas de magma. Gibril observava o céu, uma mistura de gelo azul e magma vermelho. Ele disse que queria usar sua sombra para lutar contra Kaido. É mesmo? O martelo de guerra de Helena crepitou com relâmpagos vermelho escuros. Então resolva isso. Só não faça bagunça. Certo. Gibril assentiu docemente e depois se virou, seu rosto se contorcendo em um sorriso sanguinário e psicótico enquanto desaparecia, cantarolando uma melodia desafinada. Com a partida de Gibril, os olhos carmesins de Helena se estreitaram. O brilho vermelho na nuvem de vapor intensificou-se. Akainu irrompeu seu corpo um raio de luz carmesim, seu punho transformado em um cão de magma com presas. Mordida do cão, lótus vermelha. O martelo de guerra gélido crepitando com Aki girou para enfrentá-lo. Bum! Magma e aço colidiram. O som foi como de uma montanha desabando. A onda de choque lançou o vapor e a fumaça até o horizonte. A geleira sob seus pés, mais dura que aço, se despedaçou. A água do mar entrou em erupção, congelando ou vaporizando instantaneamente. Akainu, imperturbável, desferiu outro punho, com o objetivo de envolver a visão de Helena em magma. E Helena, prevendo isso, ergueu sua mão com garras, cortando o magma ao meio enquanto saltava para trás. Ela empunhou seu martelo de guerra com ambas as mãos. Aqui do armamento e aqui do conquistador, um preto avermelhado e um cinza, fluíam ao redor da arma, fazendo-a brilhar como uma estrela negra. Nada mal. Para a linhagem degenerada de Kaidos, zombou Akainu, preparando-se e revestindo seus próprios braços com seu Aki mais poderoso. Mas no instante seguinte, ele sentiu o gelo sob seus pés desaparecer. Imediatamente usou o Gepo, saltando no ar. O local onde ele estivera agora era mar aberto. O ataque de Helena, para o qual ele se preparara, atingiu o gelo em cheio, despedaçando a geleira por milhares de metros e abrindo uma enorme cratera no próprio mar. Akainu, pairando no ar com o rosto sombrio, olhou para baixo. Se tivesse recebido aquele golpe de frente, o gelo teria se estilhaçado e ele teria caído no mar. Este é tão astuto quanto Kaido. Ele sabia que teria que travar essa batalha no ar. E Helena aterrissou no mar, que instantaneamente congelou sob seus pés. Ela olhou para cima. Não vai descer? Ela respirou fundo. Aniquilação grave de espinho. Num instante, uma floresta interminável de pontas de gelo afiadas e mortais irrompeu da geleira, lançando-se a milhares de metros no céu, tentando empalar Akainu. Inútil. Akainu desviou facilmente, subindo ainda mais. Vulcão meteoro. Ele desencadeou sua própria chuva de magma, mas desta vez, os punhos eram maiores, mais quentes e mais densos, tingindo todo o céu de vermelho. E Helena, longe de se intimidar, usou seu Aki para sentir o verdadeiro corpo de Akainu, escondido na tempestade de magma. Ela revestiu seu martelo com Aki e saltou, usando os meteoritos de magma que caíam como apoio, pulando de um para o outro, diminuindo a distância. Você está vindo até mim? Os olhos de Akainu se arregalaram. Ele a encarou, seu punho de magma colidindo com o martelo bicolor dela, envolto em Aki. O mundo explodiu. A onda de choque da colisão foi tão vasta que vaporizou a chuva de meteoros, despedaçou a geleira restante e provocou um tsunami que varreu o mar. O som foi tão alto que fez os combatentes a quilômetros de distância cambalearem. Até mesmo Olhos de Gavião e Kuina foram forçados a interromper seu duelo, encarando o cataclismo. Eles são, ambos monstros, murmurou Olhos de Gavião. Por que você parou? Kuina ofegou sua espada vibrando com uma leve aura vermelho escura. Olhos de Gavião olhou para ela, depois para o próprio braço, que tinha um corte superficial recente. Ele viu o olhar exausto e confuso dela. Parece que, você nem sabe que tem esse talento. Você aprendeu muito com isso. Aguardo ansiosamente nosso próximo duelo, quando você estiver mais forte. Ele se virou e saiu, deixando Kuina olhando confusa. No meio do oceano, Helena olhou para o buraco fumegante e cauterizado em seu ombro. Em seguida, olhou para Akainu, cujo braço estava horrivelmente torcido e sangrando, revelando uma estranha tatuagem escura sob a carne dilacerada. Parece que você tem um poder especial daquele velho desgraçado imortal. Capítulo 320. Diante das palavras maliciosas vindas dos piratas, a expressão de Akainu não vacilou nem por um segundo. Em vez disso, ele respondeu com um sorriso de escárnio. Os assuntos deste velho não são da conta de piratas como vocês. E Helena não lhe deu importância. Ao sentir que o ferimento em seu ombro já não afetava seu desempenho, ela ergueu calmamente o martelo de guerra manchado de sangue. Akainu usou o Gepo para se manter no ar, transformando um dos braços em lava enquanto seus olhos observavam friamente o Aki de armamento e o brilho cinzento que envolvia o martelo gelado. Sentindo a ferida que deveria ter se regenerado instantaneamente, mas que por algum motivo latejava com uma dor torturante e distorcida, ele murmurou internamente. Então este é o ataque focado na alma mencionado nos relatórios. Além disso, não é apenas o ataque espiritual. O nível de controle dela sobre o Aki de Conquistador também é extremamente forte. Quando a corrente de ar gélida colidiu frontalmente com o calor emitido pelo magma, ambos atacaram simultaneamente. O vulcão ambulante e a besta devoradora de homens do frio extremo chocaram-se mais uma vez. Acima do campo de batalha, uma silhueta esguia de asas brancas voava em ritmo constante, segurando um dendém mochi de projeção, transmitindo em tempo real tudo o que acontecia ali para a distante terra. Ao ver as geleiras abaixo se fragmentarem, a Flugel virou a cabeça pensativamente para a parte mais densa do campo de batalha e bateu as asas para voar até lá.
Em terra, Louis observava a cena projetada na tela, imerso em reflexão. Ao seu lado, Dragon fixava o olhar em Akainu ensanguentado e na estranha tatuagem em seu braço, soltando um longo suspiro. E Sakazuki, até você recebeu essa marca. Havia um brilho complexo nos olhos de Dragon. Por ser filho do herói da marinha e possuir grande influência no governo mundial, ele foi observado desde cedo pelo quartel-general e tornou-se marinheiro na juventude, superando expectativas. Dragon conhecia bem todos os altos oficiais da marinha. Por isso, sentiu lamento ao ver a tatuagem de Sakazuki. Aquela era a marca dos Cavaleiros Sagrados, a unidade misteriosa formada por Tenryubitos dentro do governo mundial, e aparentemente, a fonte do poder de imortalidade que eles possuíam. E com a sua personalidade, você não deveria ser submisso a esse ponto, lamentou Dragon. Para ele, por mais extremo que Sakazuki fosse, não merecia ser marcado daquela forma. Kuma, sentado ao lado com o Novo Testamento em mãos, observava através de suas lentes transparentes com um olhar indescritível. O almirante de frota Akainu se tornou um Tenryubito, pensou consigo mesmo. Enquanto os dois refletiam, Louis desviou o olhar da tela e olhou para cima. Ele sentiu que a Vayne havia retornado, o que significava que a Jujin, Dory e os outros já haviam evacuado completamente os dois campos de batalha. No entanto, algo intrigou Louis. Junto com o retorno de Vayne, além dos guardas estacionados lá, havia muitas presenças vitais desconhecidas. Pelo tamanho e vigor, pareciam ser crianças e idosos da raça gigante. As duas ilhas para onde foram teletransportados não comportavam tanta gente? Ou seria outra coisa? Ponderou Louis. A Jujin e Dory dificilmente separariam crianças e idosos sem motivo. Mas logo Louis deixou o assunto de lado e voltou-se para a tela. Já que os assuntos no Mar do Oeste e no Mar do Sul terminaram, não há necessidade de continuar esta guerra no Novo Mundo. Tomada a decisão, Louis pegou o Dendem Mochi sobre a mesa e ligou para alguém no campo de batalha. Purupuru, purupuru, purupuru. Em algum ponto do campo de batalha, Daisbones sacudiu o sangue de suas lâminas, transformando-as de volta em braços, e atendeu o Dendem Mochi que tirou do bolso do terno. Perto dali, sua parceira Baby Five transformou os braços em armas pesadas de fogo. Com um charuto na boca, ela iniciou fogo de supressão contra os marinheiros próximos para dar cobertura a Dais. Desde que se juntou aos piratas do Arcanjo, Baby Five passou a conhecer bem os oficiais. Uma das regras era que os principais comandantes carregavam sempre 2 Dendem Mochis, e um deles era exclusivo para chamadas do Capitão Louis. O capitão, quais são as ordens? Daisbones assumiu uma postura séria ao ver o Dendem Mochi mimetizando a aparência de Louis. E avise os oficiais e os capitães aliados para recuarem. Nosso objetivo foi alcançado. Não se preocupe com o pessoal do 3º Esquadrão, tenho planos especiais para elas. Daisbones, embora confuso, assentiu, entendido, capitão. Caixa. Dais guardou o aparelho e olhou para os marinheiros em retirada, franzindo a testa. Baby Five aproximou-se com um olhar questionador. Vamos embora. Transmitir ordens de recuo para esses monstros, disse Dais, caminhando em direção ao grande navio pirata. Minutos depois, capitães e oficiais começaram a ordenar a retirada. O exército pirata, seguindo uma formação de recuo treinada, partiu rapidamente, ignorando os marinheiros já derrotados. A marinha em alerta tentou contra-atacar. Os piratas estão fugindo. Parem-nos! Gritou um comodoro sobrevivente, mas antes que terminasse, uma silhueta esguia mergulhou do céu, decapitando-o com uma foice. Diante dos olhares aterrorizados, a bela jovem flutuou sobre o gelo, balançando seu cabelo loiro brilhante com desdém. Vocês são os perdedores aqui. Não pensem que são vencedores só porque estamos recuando. Não se confundam, marinheiros. Os marinheiros rangeram os dentes, mas não puderam refutar a provocação da pequena e bela garota. Ao longe, Peijuan e Uchi corriam pelo gelo, perseguindo furiosamente 2 piratas feridos, um loiro e um ruivo. E onde está toda aquela marrã de agora há pouco? Por que estão fugindo tão pateticamente? Gritou Uchi em sua forma elemental de neve, soprando uma nevasca implacável sobre o ruivo. Kid, Peijuan, em sua forma de espinossauro, corria com pernas que pareciam borrões, rugindo. Não corram, insetos! Cadê a coragem que estavam ostentando? Kira Killer, o homem mascarado que carregava o Capitão Ruivo nas costas, estava suando frio. Esses monstros são apenas estagiários do Arcanjo? Só pode ser brincadeira. Eles dois juntos são mais fortes que 10 pacifistas. Pensando nos seus companheiros morrendo e vendo o braço enegrecido de Kid, Kira estava desesperado. Aguenta firme, Kid. Nesse momento, Uchi e Peijuan notaram seus aliados recuando. Mas ainda tínhamos a vantagem. Por que recuar agora? Antes que entendessem, uma sombra passou voando sobre suas cabeças, deixando para trás um sol em miniatura e uma frase curta. Ei, o pai deu ordens de recuo. Não se atrasem. Uchi e Peijuan pararam enquanto uma explosão de fogo em semicírculo surgia à frente, trazendo uma onda de calor sufocante. Estávamos indo tão bem, por que recuar agora? Aquele Louis é mesmo um idiota. Reclamou Uchi, chamando de idiota por não haver estranhos por perto. Fale menos, disse Peijuan, enrolando Uchi em sua cauda de dragão e correndo para o navio. Não podemos vencer aqueles 2 monstros que herdaram o sangue de Louis-sama. Ao chegarem ao navio e voltarem à forma humana, notaram que a unidade dos bucaneiros e outros aliados já estavam reunidos. Daisbones perguntou a um soldado tritão. Todos os navios de guerra foram destruídos? Assim que aquela senhora desativar sua habilidade, todos os navios afundarão, confirmou Tritão. Logo, Queen apareceu, caminhando com sua vado Ishimonji e coberta de sangue. Imersa em seus pensamentos sobre esgrima, ela passou pelos outros com um rosto pálido e olhos vazios, deixando um rastro de pegadas de sangue no convés. Uchi observou o rastro e murmurou. A Queen é mesmo humana pura? Esse volume de sangue não parece humano. No topo do navio, Daisbones olhava para a embarcação vazia do esquadrão das Flugel. O que o capitão planejou para elas?
Impedir a perseguição de Akainu? No campo de batalha distante, Gibril batia suas asas, voando em direção aos estrondos. Suas irmãs a seguiam, discutindo animadamente. Uma ordem direta do pai. Essa missão não parece muito divertida. Não trouxemos feitiços de reparação, vamos mesmo lutar? Usar aquilo vai nos deixar fracas até voltarmos para a terra. Não vale a pena. Gibi, não dá para lutar normal? Usar aquilo custa caro. Gibril apenas acenou não. Foi o que o velho pediu. As outras pararam de reclamar. Em instantes, o grupo de 30 Flugel interrompeu a luta entre Helena e Akainu. Gibril ignorou o olhar perigoso do almirante e disse a Helena. O pai ordenou o recuo. O que havia de ser feito no oeste e Mar do Sul acabou. Ele quer que você saia e nós assumamos este campo de batalha. E Helena assentiu e partiu imediatamente, confiando plenamente no poder combinado das Flugel. Estão me subestimando, murmurou Akainu, vendo as pequenas garotas o cercarem enquanto a criatura de neve se afastava. Quando ele ia atacar, um portal magnífico se abriu atrás da líder das garotas, e mais de 20 silhuetas esguias voaram para fora, cercando-o completamente. Akainu sentiu a aura de uma delas e seu rosto ficou sombriamente lívido. Minutos depois, Helena pisou no convés do navio pirata. As geleiras atrás dela começaram a derreter visivelmente, e gritos de marinheiros ecoaram ao longe. Sob sua ordem, a frota içou velas e partiu. Quando já estavam longe, Uchi perguntou. Ei, Helena-sama não vai esperar a Gibi e as outras. No momento seguinte, Peijuan puxou sua manga. Ei, mana, olha para trás. No horizonte, um sol resplandecente nasceu instantaneamente. Nuvens e uma quantidade incalculável de água do mar foram evaporadas no vácuo. Ondas de choque e sonoras visíveis na atmosfera varreram o mar em direção aos navios a uma velocidade muito superior à do som. Capítulo 321. Um sol dourado nasceu no limite do horizonte, explodindo com um poder destrutivo aterrador, obliterando quase tudo em seu caminho. Ondas de choque visíveis varreram o mar, avançando em uma velocidade absurda contra a frota. No momento em que as caravelas estavam prestes a ser despedaçadas e arremessadas ao ar, uma aura glacial irrompeu. Instantaneamente, uma muralha de gelo colossal ergueu-se atrás da frota pirata, bloqueando o impacto. Bum! Acompanhando um estrondo ensurdecedor, a parede de gelo tremeu violentamente e quase ruiu, mas acabou resistindo. O que diabos aconteceu? Após o tremor, um capitão pirata pálido engoliu em seco e perguntou trêmulo. Alguém sentou-se no convés com dificuldade e disse incrédulo. O que foi aquele sol? Será que o almirante Luís chegou? Ninguém soube responder. Muitos ainda sentiam palpitações pelo pavor causado pelo sol cadente. No entanto, antes que pudessem discutir, notaram que suas caravelas estavam sendo puxadas para trás, colidindo contra a espessa muralha de gelo. Mas o que é isso? Em pânico, todos correram para os mastros e cabines, tentando operar os navios para escapar daquela força. Contudo, por mais que se esforçassem, não conseguiam controlar as embarcações. No convés do navio Capitânia, Helena caminhou até a murada. Ao ver a água do mar fluindo rapidamente em direção à retaguarda, ela entendeu o que estava ocorrendo. Ela descongelou a barreira de gelo, pegou seu Dendem Mushi e deu uma nova ordem à frota. E todos, despertem os Clabaltermans. Deixem que eles assumam o controle dos navios e saiam desta área agora. Dito isso, Helena pegou o vivre card de Louis e despertou o espírito adormecido de seu próprio navio. Os outros capitães seguiram a ordem, usando incensos feitos com folhas da árvore Adam para iniciar o ritual de despertar. Assim que a parede de gelo sumiu, todos viram a verdade por trás do recuo forçado, um redemoinho. Para ser exato, um mega redemoinho do tamanho de uma ilha, como uma fenda abissal, engolindo quantidades absurdas de água do mar. É um redemoinho. Gritos de pavor ecoaram pela frota. Quase todos ficaram lívidos, sentindo um frio que penetrava os ossos. Somente quando a vontade dos navios despertou totalmente e eles começaram a vencer a sucção é que os piratas se acalmaram, desabando exaustos no convés. Assim que saíram da zona de perigo, a rotina de fanfarronices e piadas voltou, como se nunca tivessem flertado com a morte. Na amurada do navio-chefe, Uchi balançava suas pernas longas e torneadas, comentando com um olhar vago. Ei, vocês acham que aquele ataque foi coisa da Gibi e das outras? É a primeira vez que vejo elas usarem algo tão assustador. Ao lado dela, Peijuan estava debruçado na amurada com olhos de peixe morto. Óbvio, né? Elas são filhas do Lord Louis. É natural que sejam poderosas. Dais Bonês, de braços cruzados, interveio. Mais do que isso, me pergunto se Akainu morreu naquele golpe. Baby Five, limpando o sangue do convés, respondeu sem levantar a cabeça. Se ele morreu é difícil dizer, mas as chances da marinha ter sobrevivido são mínimas. E Helena permaneceu em silêncio. Ela achava difícil Akainu ter morrido, pois se ele possuía a mesma tatuagem dos Cavaleiros Sagrados, provavelmente seria invocado de volta em caso de morte iminente. O governo mundial não descartaria um combatente daquele nível tão facilmente. Ela se virou para entrar na cabine, mas parou subitamente, olhando para a proa. Seus olhos sob a máscara de gás demonstravam reflexão. Os outros oficiais notaram sua mudança de postura e olharam na mesma direção. No mar revolto, uma silhueta negra surgiu, e logo em seguida, um submarino amarelo emergiu. A presença do submarino fez com que os navios vivos da frota, em uma reação em cadeia, girassem seus canhões laterais e mirassem no intruso. Dais Bonês aproximou-se e, ao ver o emblema no casco, identificou o grupo. É o navio dos Piratas do Coração. O capitão é um dos supernovas deste ano, o cirurgião da morte, Trafalgar Law. Um supernova? Uchi pareceu interessada e correu para a murada da proa.
Eu e o Pei acabamos de dar uma lição em 2 deles, mas uma flugel passou e os explodiu. Observando os danos no submarino e o grande rombo no casco, ela entendeu. Subiram porque estavam avariados. Achei que fosse outro idiota como aquele ruivo. Baby Five estremeceu ao ouvir o nome de Ló, e uma lembrança de um rosto carrancudo surgiu em sua memória. Ela largou o esfregão e foi para o lado de Ute olhar para baixo. Sob o olhar atento da frota, a escotilha do submarino abriu-se e várias figuras saíram, de costas para os navios. No entanto, ao perceberem a sombra gigantesca que os cobria, eles congelaram e viraram a cabeça lentamente. Não podemos ter tanto azar. Os homens de uniforme suavam frio, com rostos tomados pelo horror. Diante deles, uma frota inteira de caravelas colossais estava parada, com canhões onde caberia uma pessoa inteira apontados diretamente para eles. Acabou, murmurou o carpinteiro dos Piratas do Coração com a mente em branco. É a frota do Arcanjo. No convés principal, Dais Bonês analisava a situação de cima. Não foi um bloqueio intencional. Eles nem sabiam da nossa presença. O periscópio e o radar quebraram, por isso emergiram para reparos. Lá embaixo, Ló saiu da cabine com seu chapéu de pele e Akikoku no ombro, olhando para o navio colossal. Emergimos logo na frente deles. Até Ló, sempre calmo, sentiu-se perdido. Estar cercado por uma frota inteira era algo inédito. Dais Bonês olhou para Helena perguntando, devemos matá-los? Baby Five, fumando seu cigarro, protestou. Você é frio demais. Ló era um dos poucos amigos de infância que restavam. Ela não queria vê-lo morrer ali. Mas antes que ela pudesse pedir clemência, Helena ordenou. Pei, baixe o elevador. Sim, Lady Helena. Um elevador de madeira e cordas desceu diante dos Piratas do Coração. Ló olhou para aquilo, suspirou e disse, vamos subir. Diante do convite de uma frota imbatível, ele não tinha escolha. Fugir seria burrice contra alguém capaz de congelar oceanos instantaneamente. Embora inquieto, Ló tinha um brilho de expectativa nos olhos. Ao pisar no convés, deu de cara com Baby Five. Baby Five. Nunca imaginei que você estivesse vivo e curado, Ló, disse ela, nostálgica. Sim, graças ao Senhor Corazon, eu sobrevivi, respondeu Ló em tom grave, seus olhos percorrendo os oficiais até pararem na figura de armadura pesada com chifres negros. O demônio da neve, ou como muitos chamam, o destruidor de nações. Nunca pensei que o encontraria agora, pensou Ló. Por algum motivo, ele sempre planejou visitar a terra de Luí para conhecer o demônio da neve pessoalmente. Ele não esperava que esse encontro fosse antecipado. Ló respirou fundo, caminhou até a figura e curvou-se profundamente antes que ela falasse. A cena confundiu a todos, exceto Baby Five, que entendeu o motivo. E Helena resolveu ouvir o que o garoto tinha a dizer. Ló levantou a cabeça e olhou para a máscara. Senhor Demônio da Neve, foi o senhor quem matou o Shichibukai Don Quixote do Flamingo? E se tiver sido? A voz de Helena, saindo da máscara como se viesse do inferno, fez Ló estremecer. Mas ele se acalmou, lembrando do passado. Eu tinha um ódio mortal por ele. Uti murmurou baixinho. Ele acha que papo furado vai fazer a gente soltá-lo? Como todos ali tinham sentidos aguçados, ouviram claramente. Ló ignorou e continuou. Por causa desse ódio, matar do Flamingo era o objetivo da minha vida. Anos atrás, vi a notícia da morte dele no jornal. Desde então queria conhecê-lo. E Helena cruzou os braços. E então? Se quer agradecer, não precisa. Sabe que agimos pelos nossos próprios objetivos, não por causas alheias. Ló ficou sem jeito. Ele realmente queria agradecer, mas a resposta fria o deixou desconfortável e ainda mais ansioso. Ele percebeu que aqueles piratas não eram pessoas comuns, eram forças da natureza. E Helena olhou para ele e disse, Trafalgar Law, poderia nos acompanhar até a terra de Luí? Se aceitar, não restringiremos seus movimentos. E Helena conhecia a Op no Mi e seu potencial. Embora não fosse caçar Ló, agora que ele se entregou, ela não o deixaria ir. O plano era levá-lo para que Jude pudesse extrair uma amostra de sangue verde com a habilidade da fruta. Ló não recusou. Ele não tinha essa opção. Após o incidente, a frota retomou o curso em direção à terra de Luí. Na terra de Luí, na borda do jardim sobre a árvore Adam, Luí observava a cidade abaixo. Ele olhou para um ponto na floresta e perguntou. Kuma, aquelas pessoas foram enviadas por você? Sim, Kuma assentiu. Dragon me pediu para escolher lugares adequados para o treinamento dos companheiros de seu filho. Enviei um deles para cá. Junto com eles está a ex-rainha de Amazon Lily. Ela espera pegar um navio para Elbaf aqui. Hyleg também deve chegar em 6 meses para seguir o mesmo caminho. Entendo, murmurou Luí. O membro do bando do chapéu de palha não era problema. O que interessava era a ida de Hyleg e Shaq para Elbaf. Eles vão para lá porque Sabaldi se tornará o novo QG da Marinha, certo? Exato, Dragon confirmou. Eles acharam que 2 piratas vivendo no QG da Marinha não seria apropriado. Luí fixou o olhar em Dragon. E você? Já me viu pessoalmente e conhece o trunfo do governo. Por que continua aqui? Dragon suspirou, aliviado por ter sido descoberto. Olhando para a cidade próspera abaixo, ele perguntou em tom grave. O Luí, se você vencer, você se tornará o próximo Imu? Seus descendentes serão os próximos Tenryubitos? Ah, entendo. Você teme que no futuro não haja ninguém capaz de me derrubar? O Luí não se ofendeu. Olhando para o mar, respondeu com indiferença. Se teme isso, procure pela Toki Toki no Mi e envie o exército revolucionário para o futuro para me derrubar. Capítulo 322. Ano 1522 do calendário do mar. Quartel-General da Marinha, Arquipélago Sabaldi.
A outrora ilha comercial, após 2 anos de reformas intensas feitas pela Marinha e pelo governo mundial, transformou-se em uma fortaleza colossal que nada deve a Marineford. Manguezais gigantes foram convertidos em torres de vigia que monitoram o horizonte a cada segundo, desde que os supernovas liderados por Luffy do Chapéu de Palha deixaram este lugar para entrar no Novo Mundo há mais de 2 anos. Nenhum pirata conseguiu atravessar esta barreira com sucesso. O quartel-general bloqueou o caminho de evolução de todos os piratas dos 4 mares e da primeira metade da Grand Line. No movimentado Porto Civil, uma caravela atracou lentamente. Em seguida, Yamato, com sua estatura alta e vestindo um kimono sem mangas, deixou o convés e caminhou pelo Porto Próspero. Este é o quartel-general da Marinha? Yamato, com seus chifres dourado-avermelhados e cabelos longos em degradê, observou as ruas vibrantes com um brilho de surpresa nos olhos. É muito mais próspero do que muitas cidades que já vi. Desde que deixou Wano e começou sua jornada pelo mundo a partir de terra, ela visitou muitos lugares, mas a maioria das ilhas tinha apenas pequenas vilas. Em termos de prosperidade, nada se comparava a Sabaldi. Enquanto caminhava, os civis e marinheiros em folga eram atraídos por sua aparência e estilo de vestimenta exótico, percebendo que ela não era uma pessoa comum. Yamato entrou na cidade e seu rosto se iluminou ao ver as barracas de comida e mercadorias. Que cheiro bom! Com certeza, a culinária é o tesouro do mar. Ela saboreou a comida com uma expressão de felicidade. E delicioso. Vou anotar isso para mostrar a Helena. Ela limpou as mãos e tirou de seu bolso um caderno grosso e uma caneta de pena, escrevendo com entusiasmo. Enquanto escrevia, um grupo peculiar passou por trás dela, acompanhado por um forte cheiro de tabaco e conversas. Ina, ouvi dizer que você também foi promovida a vice-almirante. Que tal irmos ao bar da senhorita Helena tomar um drink? Pode ser. Ina acabou de ser rendida da linha de frente do Mar do Oeste. Um descanso cairia bem. Tashigi, Ibari e Kobe, vocês vêm também? Ah, nós podemos ir? Sim, o Somer vai pagar a conta. As vozes e os passos se afastaram. Yamato virou a cabeça pensativa, arqueando uma sobrancelha. Senhorita Helena? Murmurou para si mesma. Ela observou os marinheiros entrando em um bar no fim da rua. Após uma breve reflexão, guardou o caderno e caminhou na direção oposta. Vou procurar um lugar para ficar primeiro. Embora Yamato não fosse uma pirata procurada com recompensa, ela já havia sido incomodada várias vezes por agentes do governo. Então sabia que seu rastro provavelmente não era segredo. Se aquela Helena fosse realmente sua irmã, aparecer de surpresa poderia causar problemas para ela. Decidiu esperar até a calada da noite. No entanto, ao entrar em outra rua, percebeu que o local estava deserto. Uma mulher jovem vestindo um uniforme militar especial e uma capa, com uma expressão de impaciência, estava no meio da rua encarando Yamato. Está me esperando? O rosto de Yamato fechou ao olhar para a mulher de aura fraca. Você não é outra agente do governo mundial, é? Já disse que não vou me juntar ao governo. A mulher do outro lado ficou visivelmente irritada, mas suprimiu a raiva e disse com a voz mais calma possível. Sou um membro aprendiz dos Cavaleiros Sagrados. Recebi ordens dos Gorosei para convidá-la a se juntar a nós. São Shamrock prometeu que com sua força você poderia competir pelo posto de comandante dos Cavaleiros Sagrados assim que entrasse. Yamato apenas acenou com a mão, recusando friamente. Não tenho planos de me juntar a nenhuma organização. Sugiro que reconsidere. Se entrar, poderá, assim como eu, ingressar na linhagem dos 20 reis e ascender à divindade, insistiu a mulher, oferecendo o que considerava um incentivo irresistível. Sem interesse, Yamato balançou a cabeça com indiferença e passou direto pela mulher, deixando o local. A mulher ficou com o rosto distorcido de raiva, mas se conteve. Ela vira nos relatórios da CP o tipo de poder que Yamato possuía. Era por isso que os Gorosei insistiam tanto. Diferente dela e de outros aprendizes, Yamato possuía um poder de nível topo, alguém que ela não podia se dar ao luxo de provocar. E como os recém-criados Cavaleiros Sagrados careciam de força bruta de elite, preferiam não colocar uma recompensa na cabeça dela por enquanto. Após Yamato sumir, a mulher pegou um Dendemushi. Missão falhou. Ela recusou. Entendo. A voz do outro lado silenciou por um momento. Volte para o treinamento. Tentaremos o convite outra vez. No momento, o governo e aquele bando pirata estão em um impasse no oeste e Mar do Norte há 2 anos. Uma guerra total pode estourar a qualquer momento. Nem os Gorosei nem a Marinha querem caçar uma mulher com esse nível de poder agora. Você não a ofendeu, certo? Não. Fui cautelosa. Que ótimo. Deixa o resto com a Marinha, eles sabem o que fazer. A ligação caiu. Em um pequeno bar na cidade, Ina, Somer e Tashigi estavam sentados ao balcão, esperando silenciosamente que a dona do bar, uma mulher de cabelos brancos, servisse as bebidas. Somer, você participou daquela operação que reuniu supernovas, Shichibukais e a CP0 recentemente? Ina tomou um gole de vinho tinto. Dizem que o Chapéu de Palha derrotou aquele monstro. É verdade? A caçada ao Douglas Bullet. Somer acendeu um charuto. Detesto admitir, mas após uma batalha caótica, Bullet realmente caiu pelas mãos do Chapéu de Palha. Aquele Bullet que desafiou o arcanjo várias vezes e saiu ileso, perdeu para o Luffy. Tashigi ajeitou os óculos e suspirou. Os supernovas ficaram fortes demais desde que entraram no Novo Mundo. Pelo menos de agora em diante não haverá novas supernovas, comentou Kobe, o jovem de cabelos rosa, animado. Ouvi dizer que antes disso, Luffy e os outros também derrotaram o Conde Vermelho Redfield. Ele era uma lenda comparável ao Barba Branca. Nesse momento, uma voz potente veio da porta. Ei, Kobe, você é um marinheiro, como pode ficar feliz com isso? E o Redfield era só um personagem que não bastou para deixar marca na história. Perdeu. Garp, vestindo sua capa de justiça com o rosto envelhecido e levemente curvado, entrou e sentou-se ao lado deles, dando um soco na cabeça do jovem. Ai,
Mas vice-almirante Garp, o Luffy não é seu neto? Eu vi o senhor rindo enquanto lia o jornal. Eu não estou orgulhoso daquele pirralho, não fale bobagem. Garp cutucou o nariz com um olhar evasivo. Dona, alguns donuts, por favor. Hoje vou quebrar o recorde anterior. E certo. Aqui estão os donos de edição limitada. O senhor Marbó pediu especialmente para eu separar para o senhor, a dona do bar. Vestindo um vestido preto e com o cabelo branco preso, trouxe os pacotes com um sorriso gentil. Ha. A senhorita Helena continua gentil como sempre. Não admira que até soldados adorem vir aqui, Garp riu devorando os donuts. E Bari, a garota de cabelos loiros, comentou admirada. A senhorita Helena é realmente muito doce, tem paciência com todo mundo. É bem diferente dos outros soldados que vieram de Katashan. A dona do bar de cabelos brancos piscou seus olhos vermelhos e sorriu. É? Muitos dizem isso. Mas o pessoal de Katashan é amigável, só não são bons em se comunicar. Sinto que se a senhorita Helena se casasse, seria uma esposa maravilhosa, disse Tashigi seriamente. Se ela fosse homem, casaria com alguém assim. No entanto, a dona do bar revelou um sorriso de felicidade genuína. Eu já sou casada. Tenho uma filha com meu marido. O quê? A senhorita Helena já é casada? Tashigi e os outros ficaram boquiabertos. Era algo que nunca tinham ouvido. Sim, meu marido está em outro mar, ocupado com assuntos importantes, disse Helena, limpando um copo calmamente. Somer, recostado na cadeira, comentou com desilusão. Casar cedo não é má ideia. Vivendo neste mundo, nunca se sabe quando vamos morrer. Seria um desperdício morrer sem ter vivido nada. O clima pesou e todos olharam torto para Somer. A dona do bar parou de limpar o copo e semicerrou os olhos vermelhos de forma significativa. O vice-almirante Somer tem uma visão bem pessimista do mundo. Garp gargalhou. Ha. Somer, você foi desprezado. Somer percebeu a gafe. Não estou falando de você, mas deste mundo cruel. Tudo bem, o vice-almirante é um cliente. E o que se diz em um bar não deve ser levado tão a sério, certo? Respondeu ela, guardando o copo. A conversa voltou ao normal. Ina olhou para Garp. A propósito, Garp, ouvi dizer que seu neto está indo para Wano agora. Não está preocupado? E por que estaria? Desde que ele virou pirata, eu o considero morto. Garp despejou mais donuts na boca. E se vocês o encontrarem, lembrem-se de bater nele até quase morrer. Isso soa como um aviso para a gente fazer vista grossa, brincou Ina. Mas logo ficou séria. Mas falando sério, o poder de Kaido das feras é conhecido por todos. Ele é muito mais perigoso que Redfield ou Bullet. Afinal, ele foi um dos culpados pela mudança do QG da Marinha. Garp ficou com uma expressão péssima. Até eu fiquei com sequelas graves daquele incidente. Minhas pernas e costas não são mais as mesmas. Luffy foi para Wano? Pensou a dona do bar, divagando. Ela ponderava se deveria ir até lá escolher um bom lugar para enterrar Kaido, para que ele não ficasse exposto ao relento. Ela sentia que Luffy era peculiar e, por informações secretas de certa pessoa, achava que Kaido poderia perder. Ela voltou a si e serviu mais bebida. Depois, fixou o olhar em Tashigi e sua espada. Tashigi, alguém já te disse que você se parece muito com aquela grande espadachim famosa mundialmente? Perguntou ela, curiosa se era coincidência ou se Koshiro andou aprontando. Tashigi quase chorou, muitos dizem isso. Muitos colegas me confundem com ela, isso me causa um transtorno enorme. Ela começou a desabafar. Desde ser confundida quando Kuina ficou famosa, até sofrer ataques na marinha por pensarem que ela era pirata, e ser chamada de irmã gêmea. É muito azar. Os outros balançaram a cabeça, achando a coincidência bizarra. A dona do bar, ao confirmar que ela não mentia, permaneceu em silêncio. Logo Garp foi chamado por um Dendemushi e todos deixaram o bar. Tarde da noite. Enquanto Helena organizava o bar fechado, ouviu passos no segundo andar. Uma aura familiar se aproximava. Quando uma figura alta desceu as escadas e Helena não pôde conter a surpresa. Yamato? Yamato, ao ouvir a voz gentil e familiar, confirmou a identidade da outra e correu para um abraço. Quanto tempo, Helena? E Helena segurou, mas seus olhos vermelhos brilharam de dúvida. O que você ainda está fazendo na Grand Line, Yamato? E cadê os seus chifres pretos? Por que a sua aura está tão estranha? Capítulo 323. E Helena olhou para a janela aberta do segundo andar do sótão, e em seguida para Yamato, que coçava a cabeça sem graça. Instantaneamente, ela entendeu por onde a outra havia entrado. Após fechar a janela, Helena preparou um chá para Yamato e sentou-se à sua frente. Não imaginei que depois de tanto tempo, você ainda estaria na primeira metade da Grand Line. E Helena achava que com a personalidade e força de Yamato, ela retornaria rapidamente ao novo mundo. No entanto, lá estava ela em Sabaldi. Yamato segurou a xícara, soprando vapor com um olhar nostálgico. Acho que acabei ficando muito tempo nos 4 mares. Mas não teve jeito, tem coisa de mais interessante por lá. Yamato explicou que após navegar por um tempo, mudou seus planos de aventura. Em vez de seguir uma rota específica, passou a navegar sem rumo ou para onde ouvisse que havia algo curioso. Na Grand Line, sua navegação foi ainda mais caótica, mudando de curso constantemente, às vezes cruzando várias rotas apenas por um log pose de um lugar aleatório. Por isso, levou muito mais tempo que um pirata comum para chegar ao fim da primeira metade. Sua aventura parece ter sido bem agitada, comentou Helena. Mas faz sentido. Você viveu presa em Onigashima a vida toda. É normal ter curiosidade por tudo que é novo. Yamato abriu um sorriso radiante, mas logo lembrou-se de algo e olhou para Helena com curiosidade. Você ainda não me explicou. O que houve com seus chifres e sua aura? Ela se levantou e foi para trás de Helena, observando o topo de sua cabeça com os cabelos brancos, passando a mão no queixo pensativa. Você não cerrou os chifres fora para cumprir alguma missão, né? E Helena sorriu e fez sinal para Yamato tocar. Yamato não hesitou e ao encostar a mão sentiu uma textura estranha, ficando surpresa. São seus chifres? Porque não consigo ver, mas consigo tocar.
É um material de camuflagem invisível que o Germa desenvolveu especialmente para mim, explicou Helena calmamente. Basta aplicá-lo nos chifres para que eu possa me infiltrar aqui. Que quanto à sua aura? Yamato sentou-se novamente. Uso a habilidade do Aki de observação para ocultar minha presença, respondeu Helena com um sorriso misterioso. Yamato ficou pensativa. Ela nunca cogitara usar o Aki dessa forma, já que Kaido sempre a ensinou a resolver tudo na base da força bruta. Após um silêncio, Helena disse suavemente. Yamato, pretendo ir para Wano em breve. Quer vir comigo? Wano? Yamato estacou, mas logo sorriu. Claro, meu objetivo desta vez era justamente voltar para lá. Se você vai, eu não recusaria nunca. Embora soubesse que Helena tinha seus planos, Yamato perguntou. Mas se você sair daqui, seu trabalho de infiltração não será em vão? Está tudo bem, e Helena sorriu de forma enigmática. Sair ocasionalmente não fará a marinha me associar ao demônio da neve. Enquanto isso, em uma área selvagem de terra, Lui observava um treinamento. O Amit de meia-idade treinava um grupo de crianças, enquanto ao longe, sons de metal se chocando e cortes afiados chamavam a atenção. A luta cessou e duas figuras, uma alta e uma baixa, surgiram da poeira da floresta. Cada vez que luto com você, aprendo algo novo. Você é realmente insondável, Acordona, disse Kuina, limpando o suor do rosto sujo e ferido. Ela olhava para as espadas gêmeas de Acordona com vontade de lutar novamente. Antigamente, ela não conseguia perceber a extensão do poder dele, mas agora, sendo reconhecida como uma grande espadachim, via o quão forte ele era. Embora ele não usasse ataques cortantes voadores, sua técnica de duas espadas estava no topo do mundo. Que nada, riu Acordona. Eu não sou um espadachim puro. Mihawk é muito melhor nisso. Parece que ainda falta muito para eu ser a melhor do mundo, disse Kuina, apertando a Vado Ichimonji com determinação. Acordona partiu em seguida, pois a construção da barreira estava em um momento crítico. Após ele sair como um relâmpago, Lui disse a Kuina. Não precisa mais treinar comigo. Você já domina o uso correto do Aki de Conquistador. Você aprendeu mais rápido que o Ajudin. Daqui para frente é com você. Kuina ficou atonita por um momento, mas logo seus olhos brilharam com firmeza. Seu próximo passo era claro, transformar a Vado Ichimonji em uma lâmina negra, como a Shuzui. Sozinho com Amit, Lui ouviu o homem dizer. Você tem muitos talentos sob seu comando. São companheiros que escolhi a dedo, respondeu Lui. Não, falo do Aki de Conquistador. Amit suspirou. Era um talento que ele mesmo não possuía, mas 3 dos subordinados de Lui tinham. Lui refletiu sobre o mistério do Aki de Conquistador. Generais poderosos como Amit não o tinham, enquanto piratas que fugiam ou eram fracos, às vezes possuíam. Antes que pudesse aprofundar o pensamento, ele sentiu uma presença familiar. Shiki. O que ele faz aqui? Lui desapareceu e ressurgiu em seu castelo. Minutos depois, Shiki, o leão dourado, entrou no salão com sua arrogância habitual, seguido por Acordona, que o sentirá chegar. Quanto tempo? Lui disse Shiki sentando-se e acendendo um charuto. Lui franziu a testa ao ver o quão envelhecido e exausto Shiki parecia. Shiki olhou para Acordona com inveja. Goro no Mi, um grande espadachim. Como você consegue tantos fortes seguidores? Lui foi direto. Diga logo o que veio fazer aqui. Shiki gargalhou. 2 décadas e você continua com essa cara de quem merece um soco. Fico aliviado. Ele soltou a fumaça e olhou seriamente para Lui. Planeja atacar o quartel-general da Marinha ou Marejois amanhã. Você está indo para a morte, resumiu Lui. Exatamente. Shiki assentiu com naturalidade. Lui ficou interessado. O que te levou a essa ideia de autodestruição? Shiki silenciou. Após um tempo, respondeu em tom baixo. Nestes 2 anos, percebi que nossa era acabou. O futuro não me pertence mais. Por isso, quero um encerramento grandioso. Ele olhou para Lui com um sorriso de admiração. Apesar de você ser um moleque irritante, eu não te odeio. Moleque, venha testemunhar o meu fim. Além de ser testemunha, não preciso que você faça mais nada. Capítulo 324. As palavras de Shiki ecoaram, mergulhando o salão em um silêncio sepulcral. Atrás dele, os poucos seguidores que o acompanhavam levantaram a cabeça, olhando para as costas do capitão, abriram a boca para falar, mas acabaram optando pelo silêncio. No caminho, eles já tinham ouvido Shiki mencionar esse plano e tentaram dissuadi-lo, mas sem sucesso. As experiências recentes pareciam ter solidificado o desejo de Shiki pela autodestruição. Shiki ignorou as expressões variadas de todos. Ele soltou uma lufada de fumaça, esperando pela resposta de Lui. Nesses 2 anos, ele passará por muita coisa. Mesmo testemunhando a existência do verdadeiro monarca do governo mundial e a morte de Oshoku, sua determinação de dominar o mundo não vacilara, até agora. Para compensar a falta de combatentes de alto nível, ele convidará várias vezes o Conde Vermelho Redfield e Douglas Bullet. Talvez por orgulho, ou porque a reputação de Shiki na primeira metade de sua vida era deplorável, ambos recusaram. Shiki ainda lembrava da expressão de não sou burro, não vou cair na sua lábia que eles fizeram ao recusar. Após isso, Shiki ficou em silêncio por muito tempo em seu palácio. Pela primeira vez, sentiu um leve arrependimento por não ter deixado um bom nome nos mares quando jovem. Desde que saiu dos Piratas Rocks, ele fora arrogante, tratando todos os colegas como meros peões. Traição de aliados, assassinato de subordinados, crueldade, astúcia maliciosa contra outros grandes piratas. Quase todo comportamento vil de um pirata podia ser encontrado em Shiki. Quando jovem, ele não se importava com essa infâmia. Mas agora percebia a diferença entre ele e homens como Roger e Barba Branca. Mas era tarde demais.
Roger, Louis, e até Redfield e Bullet o rejeitaram por causa de sua reputação fétida. Ele percebeu que Oshoku, a quem ele enganara mais de uma vez, fora o único que realmente confiara nele. Infelizmente, Oshoku estava morto. Recentemente, Redfield foi derrotado por Luffy do Chapéu de Palha. Pouco depois, o colérico Bullet também caiu diante do mesmo garoto. Shiki despertou para o fato de que, sem perceber, ele e Kaido eram os únicos que restavam da velha era. Agora, esse tal Chapéu de Palha e outros supernovas impetuosos chegaram a Wano. Até Ace, preocupado com o irmão, seguiu para lá. Shiki presumiu que se demorasse mais alguns dias para morrer, talvez ouvisse sobre a morte de Kaido. Após suas experiências, ele parou de desprezar a nova era. Enquanto outros duvidavam que os novatos pudessem vencer Kaido, ele tinha o pressentimento de que o Rei das Feras cairia. Se Kaido fosse derrotado, Shiki seria o único sobrevivente da velha era. Mas Shiki não queria isso. Ele poderia morrer de velhice como um rei do mundo, ou morrer em combate, mas jamais aceitaria ser o único resto da velha era sobrevivendo de forma deplorável. Assim, após falhar em recrutar aliados e perceber que não poderia derrotar o governo mundial ou Louis, ele decidiu seguir o caminho da autodestruição. Shiki era sortudo por ter dois oponentes insuperáveis que poderiam lhe dar o encerramento perfeito, o governo mundial e Louis. Ele escolheu o governo. O motivo era simples. Como ele mesmo disse, embora Louis tivesse bloqueado seu caminho para o trono, ele não odiava Louis. Ele queria saber se Louis conseguiria se tornar o rei do mundo, embora seu orgulho o impedisse de ficar vivo para assistir. Mas isso não o impedia de dar um empurrãozinho em Louis antes de partir. Shiki ergueu a cabeça, os olhos brilhando com uma cor indomável, encarando Louis como um verdadeiro leão. E então, tem interesse em vir ver? O canto de sua boca subiu em um sorriso insano. Arcanjo, já que você colocou dessa forma, se eu não fosse me despedir de você, pareceria falta de cortesia da minha parte. Louis soltou uma leve risada. Embora Shiki tivesse tentado usá-lo como alvo antes, nunca teve a chance real de agir, então Louis não nutria má vontade contra ele. As várias colaborações até melhoraram a imagem de Shiki. Independentemente de sua reputação com Louis, Shiki sempre manteve sua palavra, pagando preços altíssimos. Jirralharra. A risada característica de Shiki ecoou pelo salão. Ele estalou os dedos e as figuras atrás dele deram um passo à frente. Índigo e Scarlet são meus subordinados de maior confiança. As habilidades deles são excelentes. Seria um desperdício eles morrerem comigo, prefiro entregá-los a você. Smoot e os outros dois, os filhos de Lilin, vieram até mim para deixá-los sob meus cuidados. Ouvi dizer que eles têm irmãos aqui com você, então os trouxe também. Talvez por consideração aos filhos de uma velha amiga, ou por consciência de sua má fama, Shiki não pretendia levá-los para a morte. O olhar de Louis passou por eles e voltou para Shiki. E o filho de Roger? Você também cresceu o olho nele? Shiki arqueou a sobrancelha, irritado. Aquele pirralho é igual ao pai, não sabe o que é bom para si. Chutei ele para fora para fundar o próprio bando. A verdade era que Shiki passara 2 anos ensinando a Ace tudo o que ele e Roger sabiam. Shiki ofereceu o comando da frota do Leão Dourado a Ace, mas o rapaz recusou prontamente, querendo seguir seu próprio caminho. Shiki ficou tão furioso que perseguiu Ace com suas espadas por 10 milhas náuticas antes de deixá-lo partir com alguns suprimentos. Entendo, disse Louis, desconfiado. Sentado em outro sofá, a Cordona ponderou. Roger teve um filho? Acho que vou visitá-lo em algum momento. Shiki olhou para a Cordona e suas espadas comuns. O quê? Você também conheceu aquele maldito do Roger? Sim, uma vez. A Cordona sorriu. O bando dele entrou por engano em nosso território. Lutamos, mas acabamos nos tornando amigos. Aquele maldito do Roger. Shiki praguejou. Não quis colaborar comigo, não me contou sobre as armas antigas e nem sequer mencionou os lendários lunarianos. Após se acalmar, Shiki levantou-se e acendeu outro charuto. Você quer os piratas do meu bando? Acho que eles não se importariam em trocar de mestre. Não preciso, Louis recusou imediatamente. Leve-os para o campo de batalha para servirem de bucha de canhão. Louis achava que aceitá-lo só encareceria o preço do arroz em terra. Melhor que tivessem um fim humanitário com Shiki. Talvez levar esse bando de criminosos para a morte reduzisse a sentença de Shiki no inferno em 1 ou 2 dias. Shiki deu de ombros e caminhou em direção à saída. Almirante, os subordinados que ficaram para trás olharam para as costas de Shiki com pesar. Shiki não olhou para trás, mas ao chegar à grande porta de pedra, mostrou o perfil do rosto com seu sorriso arrogante. A propósito, Louis, obrigado por ter tirado aquele leme da minha cabeça anos atrás. Isso foi há muito tempo, Louis balançou a cabeça. Você não passou por isso, não entenderia. Graças à sua cura, eu não morri de forma patética ou fui derrotado por algum Zé Ninguém. Shiki olhou para suas ilhas flutuantes no horizonte. Você é jovem, não sabe a sorte que é para nós, piratas, podermos escolher a nossa própria forma de encerrar a cortina. Shiki partiu, deixando um rastro de fumaça e o grupo de piratas no salão. Charlotte Smoot, Louis chamou. Estou aqui, Almirante Louis. Smoot respondeu prontamente, já se ajustando à nova hierarquia. Leve seus irmãos e vá encontrar Chiffon e os outros. Você deve saber onde estão por meio de Katakuri. Após eles saírem, Louis olhou para o cientista palhaço e o gorila gigante. Vocês parecem não querer ficar aqui. Exato, Índigo assentiu. Pedimos para ir com o almirante no ataque, mas ele recusou. Índigo e Scarlet curvaram-se diante de Louis. Senhor Louis, por favor, leve-nos amanhã. Estamos com o almirante Shiki há décadas. Se ele vai partir, não temos honra para continuar vivendo. Em troca, entregarei todas as nossas pesquisas de décadas para os piratas do Arcanjo. Louis semicerrou os olhos. Tem certeza? A vida é única. Na vida sempre encontramos alguém por quem vale a pena morrer. Índigo olhou nos olhos de Louis. É Shiki, é esse alguém para nós. Se ele morrer, nossa existência perde o sentido.
Chique tem bons subordinados, Louis murmurou. Eu aceito o pedido de vocês. Índigo suspirou aliviado e correu para organizar os dados. A Cordona questionou Louis. Você prometeu ao Leão Dourado que cuidaria deles e agora permite que vão para a morte? É melhor do que deixá-los fugir de terra no futuro para morrerem de forma silenciosa e amarga, Louis respondeu calmamente pegando uma uva. Nesse momento, o Dendem Mushi na mesa tocou. Puru puru puru. Louis atendeu. Uma voz masculina profunda veio do outro lado. Faz muitos anos que não nos falamos. Não sei se o Sr. Louis ainda se lembra do nosso acordo. Louis imediatamente visualizou a figura de manto e máscara em sua mente. Ichaka. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.